Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula, nossa revisão, eu vou corrigir aqui a atividade bimestral que eu passei para vocês, ok? De novo, nós temos o poema do José, que a gente já leu reiteradas vezes, muitas vezes, Vamos ler aqui de novo. Assinale a alternativa correta sobre o poema. José, o poema de Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar. Cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Esse interlocutor está perguntando, indagando José, que é esse homem, que a gente já falou, que é esse nome, que é o nome de muitos brasileiros, que se encontram sem perspectiva, sem mulher, que não pode cuspir no bar, que não pode protestar mais, e o ônibus não veio, tudo acabou, a noite esfriou, ele está sem perspectiva, e a gente vê uma situação de total abandono desse homem, que pode refletir um pouco, porque quando Carlos Drummond escreveu esse poema na década de 40, ele falava da condição do operário, que naquela década, já se tinha a questão do desemprego, a questão da falta de perspectiva, então era uma constante dos problemas sociais brasileiros, De alguma forma ele estava se referindo a isso, José, esse nome comum, esse nome que é o nome, pode ser o nome do pai, de algum de vocês, do tio, do avô, Essa criatura, esse cidadão que está abandonado e se encontra sem perspectiva. Aí aqui ele pede para a gente assinalar a alternativa correta sobre o poema. Vamos lá. A. O diálogo com José, interlocutor, pode ser lido como uma forma de um sujeito lírico refletir sobre o desamparo existencial? Será que é essa? Justamente. A gente nota que o José está totalmente desamparado existencialmente, e socialmente também. Ele não pode beber, ele não pode fumar, o ônibus não veio para ele, Acabou a utopia, ou seja, acabou a esperança. Por isso é que nós temos essa característica do desamparo, Você está abandonado à própria sorte. Quantos Josés existem por aí, nesse mundo? Então, a alternativa certa da questão 1 é a A. Agora, por que não são os outros itens, Aí a gente vai ver, que tudo, gente, em relação à resolução de questão, se concentra numa palavrinha, interpretação de texto, somente isso, Leitura atenta. O poema em versos curtos apresenta o caminho para a superação dos impasses de José? Vocês acham que existe uma superação desses problemas, Não, não existe. Aqui o José chegou no fim do poço, no fundo do poço, e o interlocutor diz, e agora, o que é que você vai fazer no fundo do poço, Você que já perdeu todas essas perspectivas, ele indica uma superação para esses impasses? Não. Não indica, Por isso que não é a B. C. As repetições indicam a monotonia da existência do trabalhador comum, José, em crise com sua condição operária. Pessoal, embora nós possamos inferir que o poema esteja falando sobre um operário, um trabalhador,
que está sem perspectiva, a gente pode imaginar que José seja esse homem, mas não existe nada no texto que fale disso, né? Que ele é um trabalhador comum em crise com sua condição. Pelo menos desse trecho não existe nada que aponte para isso, por isso que não é a C, ok? D. O sujeito lírico, na ausência de respostas, não consegue decifrar para onde José marcha, embora este saiba seu caminho. Gente, José sabe o caminho dele? Não, ele está completamente perdido, né? O bonde não veio, o riso não veio. E agora, José? É a pergunta que ele se faz, né? E é a pergunta que talvez o próprio José faça a si mesmo, né? E agora, para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer? Sem emprego, sem comida, sem mulher, sem nenhuma perspectiva. Então, não existe. José não sabe para onde vai, né? Então, esse embora este saiba o seu caminho, está equivocado, né? Está errado. A expressão "e agora, José" põe em relevo a indignação do sujeito lírico com o seu interlocutor, incapaz de se definir? Não, né? Eu acho não, tenho certeza que esse interlocutor é até solidário com a dor do José, né? Ele não está indignado. Ele pergunta, na verdade, ele se remete ao leitor, né? Que pode se confundir com a figura do José. Quantos de nós estamos assim, né? Sem emprego, às vezes enfrentando uma depressão, enfrentando um problema, né? Então não é indignação, né? Esse sujeito lírico ele não está indignado. Ele está em solidariedade com José, né? O que ele vai fazer? Dar voz a esse José. Esse José que não consegue ter voz, né, aqui, devido a tantos problemas, né, pelos quais ele passa. Tudo bem? Então é o item A. O diálogo com José, né, ser um interlocutor, pode ser lido como uma forma de sujeito lírico refletir sobre esse desamparo existencial. Tudo bem? Vamos aqui, né, para a segunda. Julguem o item que se segue relativo à interpretação, produção, tipos e gêneros textuais, né? O nível de linguagem utilizado e a presença do interlocutor são fatores que diferenciam cartas familiares e dissertações? Sim, gente, é verdade. É verdade. Por exemplo, a gente sabe que numa carta familiar, esse interlocutor ele vai utilizar uma linguagem mais subjetiva, uma linguagem assim, né, mais coloquial, porque se trata de uma comunicação entre pares, né, se pares familiares, amigos, a gente usa uma linguagem diferente, né? Já na dissertação, nós vamos nos referir, né, nosso interlocutor vai ser diferente, né? Esse interlocutor vai ser o corretor da sua redação, vai ser o leitor de um jornal, uma pessoa desconhecida. Por isso, é necessário que nós façamos uso, né, da linguagem formal, ok? Então, né, o nível da linguagem e essa presença do interlocutor, né, esse tipo de interlocutor que é diferente são fatores que diferenciam cartas familiares de dissertações. Então, é A, certo? Ok? Vamos lá ler esse texto da Carla Medeiros, Enciclopédia de Antigamente, né? Antigamente, tínhamos o costume de ir às bibliotecas municipais ou das escolas e recorrer à enciclopédia para tirar dúvidas e fazer pesquisas de trabalhos escolares. Pode soar estranho ao leitor o advérbio antigamente, preste bem atenção nesse advérbio, né? Pois vários de nós cultivamos este hábito somente há algumas décadas. Acontece que a enciclopédia, como plataforma de pesquisa, já é considerada obsoleta. O que é obsoleto, gente? Que é fora de uso, né? Na prática escolar e cotidiana da grande maioria dos jovens que, além de nem conhecer aquelas enormes coleções de livrões, já adquiriu como suporte de pesquisa algo mais tecnológico, o smartphone, né? Que todos nós temos um smartphone.
A primeira enciclopédia, gente, surgiu em 1772, no século XVIII, a partir da publicação de 33 volumes escritos por vários colaboradores e organizados pelos pensadores Diretório e Alembert. Desta maneira, a enciclopédia tinha a pretensão de reunir todo o conhecimento universal, né? Uma grande internet, né? Científico empírico, né? Baseado na razão, na técnica e na experimentação. E é justamente por manter este rótulo de universal que ao longo dos séculos as enciclopédias tinham a necessidade de ser atualizadas e sofriam críticas por esses e outros motivos. Com o advento da internet, a busca pelas enciclopédias diminuiu ao longo dos anos, visto que a agilidade e o rápido acesso se tornaram aliados fundamentais dos pesquisadores e dos jovens adultos. Desse modo, é interessante notarmos a evolução das plataformas de pesquisa gerais disponíveis a pesquisadores ao longo do tempo, as quais mudam o suporte de leitura, né, de papel a telas touch, né? O tamanho e a desenvoltura dos textos, mas a busca pelo conhecimento se mantém, seja no revolucionário século XVIII ou no ousado século XXI. Tá? O que a gente percebe aqui, né, pessoal? Qual é o tema principal desse texto, né? Lembrando daquelas matrizes do SPAES, reconhecer o tema do texto. É o fato, né, da enciclopédia ter saído de moda, né? A enciclopédia surgiu no século XVIII com o Diretório e Alembert, né? E pretendia ser uma espécie de Wikipédia, vocês imaginam, né? Ela foi a precursora da Wikipédia, reunir todo o conhecimento universal. E como o conhecimento está sempre se movimentando, ele nunca está parado, né? Sempre um pesquisador encontra algo novo, uma perspectiva nova de ver a vida, o que é que vai acontecer, né? Elas entravam, né, se tornavam obsoletas logo e eram criticadas, né? Com o surgimento da internet, né, Wikipédia, os outros sites surgiram como a gente já consegue encontrar tudo na internet, né? Até mesmo informações que são errôneas, né? Isso não acontecia nas enciclopédias. Mas já na internet a gente pode ter as fake news, né? Enfim, não é todo tipo de informação na internet que a gente pode considerar como informação. Às vezes é desinformação, né? Aí o que acontece aqui, né? O tema principal qual é, né? Essa, eu não diria desvalorização, mas o surgimento, né? Olha, veja bem, enciclopédia, 2 pontos, de antigamente, né? Por que que essas enciclopédias se tornaram obsoletas, né? E aqui ele pergunta, nesse texto há uma opinião no trecho. Lembre-se da aula, né? Quando a gente, da aula passada, quando eu falei do uso dos adjetivos e dos advérbios, de algumas expressões que podem indicar uma opinião. Qual é o tema desse texto aqui, né? O fato das enciclopédias terem se tornado obsoletas, né? Em contrapartida com, né, a internet que veio substituí-la. Esse é o tema. Mas a opinião, né? Onde é que há uma opinião aqui? Vários de nós cultivamos este hábito somente há algumas décadas. Isso aqui não é uma opinião, isso aqui é um fato, né? Que está aqui na linha de 3 a 4, né? Pode soar estranho ler o advérbio antigamente, pois vários de nós cultivamos este hábito somente há algumas décadas, né? O hábito, ele está se referindo ao quê? Ao hábito de ir a bibliotecas. Eu, pelo menos, tenho esse hábito, né? De ir a bibliotecas municipais, a biblioteca da universidade. Então, ele está se referindo a isso. Mas isso aqui é um fato, né? Muitas pessoas cultivaram esse hábito somente há algumas décadas atrás, né? B.
escrito por vários colaboradores e organizados pelos pensamentos de Diderot e Alembert, né? Será que é esse aqui? Não, né? Ele é um fato também, que as enciclopédias surgiram no século XVIII por esses dois pensadores, né? Também é um fato. A enciclopédia tinha a pretensão de reunir todo o conhecimento universal? Será que isso aqui é uma opinião? Também não, porque de fato as enciclopédias queriam reunir todo o conhecimento universal. Ok? Vamos para o outro item, né? Ao longo dos séculos, as enciclopédias tinham necessidade de ser atualizadas? Também é um fato, né? A gente sabe que por conta das inovações científicas, né, das mudanças de perspectiva dentro da história e de outras ciências, essas enciclopédias necessitavam ser constantemente atualizadas. Isso aqui é um fato e não opinião. Agora veja o item E. É interessante notarmos a evolução das plataformas de pesquisa gerais. Onde é que está? Na linha 16, né? Desse modo, é interessante notarmos a evolução das plataformas de pesquisa gerais disponíveis a pesquisadores, ou seja, as enciclopédias eram uma plataforma. A gente acha que plataforma, esse nome só se refere, não é, às plataformas da internet, né, universo virtual. Porém, a enciclopédia também era uma plataforma. Qual é o sentido de ser uma plataforma? É o lugar em que o conhecimento é disponibilizado, né? Então, ele diz que é interessante, né? É uma opinião dele que é necessário que nós observemos essa evolução, né? Isso aqui não é um fato, é uma opinião que ele dá, né? Então, a terceira questão, item 4, né? A informação principal desse texto está no trecho, né? Tínhamos o costume de ir a bibliotecas municipais ou das escolas e recorrer à enciclopédia? Será que a informação principal está aí, né? Com a informação principal que a enciclopédia se tornou obsoleta? Não, não está aí, né? Não está aí. O pessoal está ficando escuro e não tem ninguém para ligar a luz aqui para mim. Então, vocês vão me ver só pela luzinha aqui do celular. Pois vários de nós cultivamos este hábito somente há algumas décadas também não se refere à informação principal. C. Acontece que a enciclopédia, como plataforma de pesquisa, já é considerada obsoleta? É exatamente isso, né? Esse aqui é o tema principal do texto, né? C. Questão 4, item C, né? A primeira enciclopédia surgiu em 1972, a partir da publicação de 33 volumes, né? Um assunto que ele traz aqui, né? O surgimento, né? O percurso histórico, mas não é o tema principal. E a agilidade e o rápido acesso se tornaram aliados fundamentais dos pesquisadores. Também é um assunto que ele traz, né? Mas não é um assunto principal do texto, né? Porque a gente precisa ver qual é o assunto, existem assuntos dentro do texto que são tratados dentro do texto e existe o tema principal. O tema principal é o fato como o próprio título indica, né? Enciclopédia antigamente. O fato da enciclopédia ter se tornado obsoleta, né? Antiga, ultrapassada. Ok? Questão 4, item C. O trovadorismo não vai cair, né, na nossa prova, mas vamos lá. Sobre as características do trovadorismo, é incorreto afirmar. O trovadorismo é uma escola literária medieval que surgiu na França. Isso mesmo, pessoal. Surgiu na França, na região de Provença. Ok, ele está pedindo o item correto. A principal manifestação literária do trovadorismo são as cantigas. As cantigas de amigo, de mal dizer, né? De escárnio, de amor, né? Sim.
A poesia palaciana pertence, né, ao movimento literário do trovadorismo. A gente lembra lá dos reinos, dos reis, né, do feudo, sim, palaciano no sentido de que também os reis recebiam trovadores, né? Então está certo. D. O trovadorismo e o humanismo são movimentos literários medievais? Gente, o humanismo já vem dentro do Renascimento, que inaugurou, de certa forma, o fim, né, da Idade Média. Né? Então, o humanismo, que coloca o homem, né? Se antes a igreja era o centro de tudo, no humanismo o homem vai ser o centro de tudo. Né? Então, não é correto afirmar. O trovadorismo nasce no período medieval e o humanismo já vem dentro da Renascença, que vai romper com os princípios da medievalidade, ok? Então, questão 5, item D, né? Os cancioneiros são coletâneas de cantigas de diversos autores? Sim, gente. Tanto é que a gente pode até falar de essa palavra cancioneiro, né? Ganhou um uso comum. Por exemplo, a gente fala de cancioneiro popular brasileiro, nas canções populares brasileiras. São as coletâneas, o conjunto de cantigas de diversos autores. Então, pessoal, por hoje é só essa correção. E eu vou indo aqui porque tá ficando escuro e eu esqueci de ligar a luz, ok? Um grande abraço.